Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 12 de abril de 2025, 12 de 4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça os seus comentários, faça a sua inscrição, esparrama este canal aí para quem gosta de astrologia, que vocês conheçam, e que porventura o que eu posto aqui possa colaborar, contribuir, somar, ajudar com a vida das pessoas. Bom, hoje, às 21h23, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia em Libra, da lunação de Áries, que começou no dia 29/3, com eclipse solar. Então, no dia 29/3, começou a lua nova, começou essa fase dessa lunação, inclusive do ano novo astrológico. Então, ali na lua nova, plantou-se, começou a semear, começou a plantação. Depois houve essa plantação ali, lembrando que teve um eclipse solar. Então, ali na lua nova, em Áries, era uma plantação, um semear, e também um movimento de introspecção com relação à pessoa e à própria pessoa. Então, a pessoa estava plantando e semeando o eu, a pessoa dela, para ela. Só que aí também teve um eclipse solar. Esse eu, esse sol, esse ser da pessoa, que estava num movimento, quando acontece o eclipse solar, acontece um outro movimento, um outro ser começa a acontecer. É uma lua nova. Lua nova é a conjunção do Sol e da Lua no mesmo signo. Com o eclipse solar, esse ser da pessoa, o Sol, promove um movimento, tem um movimento, é como se o ser da pessoa está numa vibração e ele começa a movimentar numa outra vibração, numa outra frequência. E aí também está acontecendo o plantio e o semear dessa história. Na lua cheia é o ápice desse plantio todo. Aí veio a lua crescente e agora começa a semana da lua cheia. Lá na lunação em Áries era a lunação do eu, primeira pessoa. Aqui na lua cheia em Libra é o tu, o outro. Então na lunação em Áries, o eu, primeira pessoa, lua cheia, o tu, a outra pessoa. Se a pessoa, lá na lunação em Áries, semeou e plantou o eu, fortalecendo o seu eu, fortalecendo o seu ser de uma maneira saudável, maravilha. Ela vai aqui encontrar com o tu. Percebe? Com o outro. De que maneira? Frente a frente. E aí vai acontecer o quê? Vai ter que estabelecer um diálogo. Entende? Para daí esse eu se ver no tu e esse tu se ver no eu. A lua cheia é a oposição do Sol e da Lua. O Sol a 23 graus e 20 minutos de Áries, a Lua a 23 graus e 20 minutos de Libra. Então, faz uma oposição. O Sol joga luz na Lua, a Lua reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz própria. Então, ali, vai estar acontecendo essa relação do eu e do tu. Nesse momento da lua cheia, a lua estará fazendo oposição
ao Sol, em Áries, fazendo quadratura a Marte, em Câncer, e fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos. Então, quer dizer, o emocional e o sentimental da pessoa estará voltado para a relação com o outro, Então, quer dizer, se a semeação, se o plantar, se o plantio, lá na Lua Nova em Áries, for um plantio do eu, mas um eu saudável, um eu sem egoísmo, um eu sem egocentrismo, essa lua cheia agora encontra o tu de uma maneira saudável, encontra o outro de uma maneira saudável, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada, de uma maneira bonita, de uma maneira bela. Percebe? É a balança em equilíbrio. Então lá foi uma lua nova em que a pessoa plantou, semeou, desenvolveu uma introspecção em relação a ela mesma de uma maneira saudável. E aí ela vai encontrar o outro, o tu, em Libra, também de uma maneira saudável. Essa harmonia e esse equilíbrio na relação com o tu e com o outro parte primeiro desse semear e desse plantio saudável com o eu da pessoa, ela mesma. Mas se não foi saudável esse plantio, se foi um plantio do eu egoísta, egocêntrico, que a pessoa só entende os sentimentos e as emoções dela mesma, se ali no movimento, quando aconteceu o eclipse solar, a pessoa não se conectou com um novo ser do seu Sol, de uma maneira saudável, o encontro com esse tu, com esse outro, vai ser de desequilíbrio, vai ser de desarmonia. Não vai ter serenidade, vai ter conflito. E aí vai ficar aqui essa oposição prevalecendo em forma de conflito. Quando uma oposição prevalece, prevalece o conflito. Mas quando uma oposição, as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, entendem que melhor do que trombar, melhor do que chocar, é estabelecer um diálogo, que a oposição pede uma conversa, estabelecer um diálogo, e quando esse diálogo acontece de uma maneira saudável, a dança acontece, o encontro acontece, senão é choque. E essa lua, observem, faz quadratura com Marte, que é o regente de Áries da lunação. E Marte está em Câncer. Câncer é a primeira casa da gente. Câncer fala do lar, da família, da casa, da mãe, da ancestralidade. E a primeira casa nossa é o nosso corpo. Então, nessa quadratura, esse emocional, sentimental, está em desafio com esse Marte, as atitudes, as iniciativas, as ações na família, na casa, no lar, na ancestralidade e no próprio ser da pessoa enquanto sua casa. Totalmente em desequilíbrio, totalmente em desarmonia, um desafio, uma quadratura é um desafio, um aspecto 90 graus, e é um desafio muito forte, muito poderoso, que ali está pedindo um aprendizado meio que na marra. Porque a quadratura, no ângulo de 90 graus, ele faz uma quina, é como se estivesse fazendo uma curva que você não tem visão nenhuma. E ali vai ter que fazer e aprendendo assim, porque não tem visão, não percebe direito, não está tendo uma visão dessa curva que está sendo feita. É um ângulo, ó, pontiagudo, 90 graus. Percebe?
É um aprendizado muito intenso, é cheio de tensão. Enquanto que a oposição também é um aprendizado muito que tem uma tensão, mas você está vendo o outro, e o outro está te vendo, está tendo uma visão. Na quadratura não está tendo essa visão. E aí vai ter que, se esse plantio do eu, lá na lua nova, não foi um plantio saudável desse eu, foi um plantio egoísta e egocêntrico, essa quadratura está prevalecendo. Essa oposição com o Sol em Áries está prevalecendo. E aí esse aprendizado dessa quadratura com relação a equilibrar-se emocionalmente, sentimentalmente, com as atitudes, com o próprio corpo, com a própria casa e com a família, e também com o eu próprio da pessoa na relação com o outro, é desafio total. Mas, se esse plantio desse eu foi um eu em que a pessoa entende que ela vai promover ações, atividades, iniciativa desse eu, sem egoísmo, sem egocentrismo, não é um eu que sai fazendo guerra, mas é um eu que promove as boas causas, as boas lutas, as lutas saudáveis, em função do bem dela mesma e do bem do outro. Essa lua cheia hoje em Libra está totalmente saudável, totalmente serena, totalmente harmoniosa, equilibrada. E aí, ela vivencia esse trígono com Júpiter em Gêmeos de uma maneira muito saudável, muito legal. Ela vai poder comunicar essa harmonia e esse equilíbrio de uma maneira expansiva, justa, honesta, equilibrada, harmoniosa, bela, nas instituições religiosas, nas instituições judiciárias, nas instituições acadêmicas, no meio dos ensinos, dos conhecimentos superiores e através da comunicação, através também até de viagens, sejam pequenas, sejam longas, pequenas por conta de Gêmeos, longas por conta de Júpiter, e até uma relação saudável com o estrangeiro, até a roda da fortuna está envolvida ali. Então tem um afortunamento ali nesse processo todo. Trígono é uma curva de 120 graus, mas é aquela curva, para quem faz grandes viagens aí, consegue perceber aquela curva assim grande, longa, mas que você percebe o movimento dessa curva todinho, não tem nada escondido. Você vê tudo. Está na sua frente, está na lateral, está atrás, pelo retrovisor. E aí você vai fazendo de uma forma muito mais saudável, porque também a pessoa já tem o entendimento dos assuntos ali envolvidos. Então flui melhor. Percebe? E aí, às 22 horas, Vênus, que é o regente de Libra, Vênus é regente de Libra e regente de Touro. Vênus, que é o regente de Libra, que está em movimento retrógrado, às 22 horas ele entra em movimento direto, tipo meia hora depois do início da fase da lua cheia pelo horário de Brasília. E aí essa Vênus está em conjunção, Vênus em Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, com Mercúrio em Peixes, com Cabeça do Dragão em Peixes e com Netuno, que rege Peixes, no início de um movimento em Áries, aonde está o Sol. Então, esse ápice daquele plantio do dia 29/3 com eclipse solar, esse ápice dessa lua cheia em Libra, onde o seu regente está em Peixes e em conjunção com Saturno, em conjunção
com Mercúrio, em conjunção também com a cabeça do dragão, está pedindo nas relações e nos relacionamentos os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da compaixão, da humildade. Compaixão aí de compassivo, mas não de passivo, para aquilo que não está harmonioso, saudável, equilibrado e sereno, porque o Sol está em Áries. Mas compassivo no sentido de entender os assuntos e os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé e da humildade nas relações, nos relacionamentos, no outro. Entende? De uma maneira harmoniosa, equilibrada. Com Saturno ali está pedindo respeito, responsabilidade, estrutura, maturidade, paciência, construir as relações com esses valores da alma, do espírito, da espiritualidade e com essa estrutura dos valores da alma, do espírito, da espiritualidade, onde também se comunica isso. E marca esse norte, cabeça do dragão. Entende? É o norte, com esses valores. Então, as relações que estiverem contidas contidas com esses valores e contidas nesses valores da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da humildade, saudáveis, serão lindas, maravilhosas. Esses desafios aí, ó, vai ser só para chamar a atenção, para prevalecer o lado saudável dessa lua cheia. E Netuno ali em Áries falando, dissolva o ego para que isso tudo aconteça. Desenvolva atividades e atitudes com os valores da espiritualidade, do espiritual, da alma saudável. Porque os valores não saudáveis de Netuno, a pessoa fica embaçada, não percebe a realidade da vida, não vive o real da vida. As atitudes e as iniciativas desse Netuno em Áries são altamente destrutivas, belicosas. A pessoa entra no mundo do álcool, dos alucinógenos e dos enteógenos para se destruir, não para se descobrir. Não que porque para se descobrir precisa de álcool, entorpecentes, alucinógenos e enteógenos. Muito pelo contrário. Não precisa. Osho mesmo, tem vídeos dele falando, né? Alguns entendem, lembram de Osho, gostam de falar do Osho, quando ele começa a usar esse nome, digamos assim, mas outros ainda preferem ficar falando de Osho quando ele falava dele mesmo como Rajneesh, Bhagwan Shri Rajneesh. Aí ele passa a querer ser chamado e visto como Osho. Então ele mesmo fala que ele não é a favor de nenhum alucinógeno, do álcool, de entorpecentes, nada disso. Mas que se a pessoa busca esse caminho, deixa ela ir. Deixa ela buscar esse caminho. Porque daí ela vai entender que existe uma outra dimensão, um outro espaço, um outro momento, um outro movimento, um outro lugar nela mesma. Entende? Através desse caminho, mas que não precisa dele. Ele não apoia esse caminho. Então, muitas vezes tem que tomar muito cuidado, porque esse Netuno ali em Áries, o primeiro signo, o eu, a pessoa pode entrar nele de forma destrutiva, belicosa, e se autodestruindo. E aí fica tudo embaçado, ela não vê ela mesma e não vê a realidade da vida. E aqui o lado saudável desse Netuno em Áries é dissolver o ego, dissolver o egoísmo, dissolver o egocentrismo e perceber que esse eu do ego saudável, ele pode existir
quando o outro existe, o tu, a lua cheia em Libra. Aí ele é saudável. Entende? Porque esse ego não saudável, esse eu não saudável, é justamente não saudável porque ele cai no egoísmo, no egocentrismo, e ele não dá conta de perceber a existência do outro, ele não dá conta de se relacionar com o outro. Primeiro, ele nem percebe a existência dele. E quando percebe, que é esse outro aplaudindo, aplaudindo para ele, promovendo os aplausos para ele, para o egoísmo dele, para o egocentrismo dele. E aí, ele fica nesse isolamento dele com ele mesmo, mesmo convivendo, mas o outro não existe. E aí não é saudável. E aí vai cair nesse mundo das ilusões, dos devaneios, dos delírios, de não perceber a realidade da vida com esse Netuno em Áries não saudável. Fica belicoso, entende? As águas são turvas, porque Netuno rege peixes, o mundo dos mares, dos oceanos. E aí essas águas ficam todas turvas. E aí é só tempestade, 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 tempestade. Um dia aprende. A eternidade, que eu entendo que Netuno em peixes fala do infinito, fala da eternidade. A eternidade está aí para as pessoas viverem essa eternidade e aprenderem com essa eternidade. Entende? Essa Vênus está ali, ó, fazendo sextil com Urano em Touro. Então, quer dizer, Vênus, regente de Touro, fazendo sextil com Urano em Touro, promovendo mudanças saudáveis nos valores subjetivos e materiais, desde que esteja tudo harmonizado, equilibrado. Está fazendo trígono com Marte em Câncer. Então, essas atitudes para casa, para a própria casa da pessoa, para a família, para o lar, para o país, para a cidade, para o planeta, com todas aquelas conjunções ali que está fazendo ali, serão muito saudáveis, porque são trígonos. Então, é aquela curva que a pessoa faz com os aprendizados que ela já possui e vendo o caminho todo, não tem tensão, é tranquilo, é uma atitude muito saudável que a pessoa pode promover. Esse Urano está fazendo sextil com Marte em Câncer, então forma um trígono belíssimo ali, ó. Percebe? E aí também vai dar conta dessa tensão de Marte com Plutão, que está ficando cada vez mais acirrada e forte à medida que esse Marte está caminhando para Leão, porque Plutão está em Aquário. Entende? Então, eu já falei dessa oposição em outros vídeos, é uma oposição muito tensa, sair do controle, de querer ficar controlando, dominando, querendo manipular as histórias, manipulações, né? Agressões, violências, controlar a todo custo, sair disso, das trairagens, do submundo, percebe? Então, sair dessa história aí com as pessoas, com o coletivo, com a família, porque aí fica melhor. Indo por esse lado saudável aqui do que foi dito, tudo vai ficar muito legal, muito belo, muito lindo. Tem esses desafios? Tem, mas aí dá conta desses desafios. Beleza? Essas são as informações, espero ter colaborado, contribuído, somado com a vida aí de todo mundo, de quem está assistindo. Se você quiser saber mais, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou quiser fazer para fazer o seu mapa, ou se você quiser fazer o seu mapa comigo, procure ali nas descrições, tem lá o número do Zap, manda uma mensagem para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como é o meu atendimento. Eu faço o mapa à mão, eu desenho o mapa à mão, tá certo? O mapa que a pessoa recebe é um mapa desenhado à mão. Eu ainda desenho o mapa à mão, eu gosto de desenhar o mapa à mão, tá bom?
astrologia pessoal, empresarial, sinastria, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que nós podemos desenvolver através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Ok? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.